Não sei se você já ouviu a história desse menino que nasceu fruto de uma oração da sua mãe, que cresceu, virou um homem e virou o maior juiz, o último juiz de Israel. Interessante que eu estou trabalhando a vida de Samuel, porque Samuel foi uma pessoa de muita integridade e envolvimento com sua nação. Então, como o tema desse mês de jejum é o Brasil, eu acho que Samuel vai nos ajudar a pensar na corrupção, na integridade, na oração, nos valores que precisam ser resgatados em nosso país. E eu vou falar sobre 4 temas, 4 domingos, 4 temas. Eu vou falar uma palavra por tema. E vamos começar nessa semana com a palavra qualquer? Sonhos. Nós vamos falar hoje sobre sonhos. A vida de Samuel, os sonhos da mãe de Samuel. Nós não vamos falar aqui dos sonhos, aquele sonho da cama, do dormir, aquele sonho que nós temos enquanto colocamos a cabeça no travesseiro. Não é esse sonho que nós estamos falando aqui hoje. Nós estamos falando dos sonhos diurnos, dos sonhos acordados, daqueles projetos de vida. Olha, quem não sonha, já morreu, porque sonhar é viver. Ter sonhos é algo necessário. Você ter projetos, você ter desejos diante de Deus, isso é uma coisa tão linda. Martin Luther King disse: eu tenho um sonho. Ele sonhava que no país dele, os negros e os brancos, nos Estados Unidos, pudessem conviver em harmonia, em justiça social. Então ele disse assim: eu tenho um sonho. E ele disse uma frase muito forte também: é melhor morrer por um sonho do que viver sem sonhar. E ele morreu assassinado, Martin Luther King. É melhor morrer, é melhor ter uma vida curta, mas cheio de sonho, do que viver 100 anos e uma pessoa apática, sem sonhos, sem projetos. Então vale a pena termos sonhos e dedicar a nossa vida nestes sonhos. E nós vamos hoje conhecer então uma mulher chamada Ana. Ana, que é a mãe de Samuel. Vamos começar essa história lá no princípio, quando ainda ela era estéril, ela não podia engravidar. O versículo já foi lido, eu quero ler de novo agora o versículo 2 com vocês. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar aí na leitura da Bíblia. 1 Samuel 1:2 diz assim: tinha ele 2 mulheres, Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então, pessoal, o que nós aprendemos aqui já? O nome do pai de Samuel, o nome do pai dele, Eucana, Eucana, o versículo 1. E nós vamos ver que tem 2 mulheres. Eucana era casado com 2 mulheres. Uma chamava Penina e uma outra chamava Ana. Mas a Penina tinha filhos, diz a Bíblia, e a Ana não tinha filhos. Então eu te pergunto, qual que era o sonho de Ana? Ter filhos, ter um filho. Samuel vai entrar nesse momento aí, nessa história da vida da Ana e do Eucana. Vamos ver agora o versículo 2. Já lemos o versículo 6, então. Olha o que diz o versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então olha o que nós estamos aprendendo aqui. Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana, e elas rivalizavam, elas disputavam, elas brigavam pelo amor do marido. Aí você pergunta assim: mas pastor, pode ter 2 mulheres? Um homem pode ser casado com 2 mulheres, como é o caso aqui de Eucana? Deixa eu fazer uma explicação aqui para nós. A base da formação é Adão e Eva. Essa é a base. Não é um Adão e 2 Evas, não é uma Eva e 2 Adãos. É um Adão e uma Eva. É um casamento monogâmico. Essa é a base bíblica, é monogamia, certo? Agora, quando a gente vê na Bíblia as pessoas na Bíblia que tiveram mais de uma mulher, você vê que eles tiveram problemas, como é o caso de Eucana. Você vê Eucana aqui, tinha 2 mulheres e elas ficavam brigando por atenção. Então, se você ver outros personagens, por exemplo, nós fizemos aqui um pouco tempo atrás a história de Abraão.
Abraão, ele tinha uma mulher chamada Sara, e ele teve uma relação lá com a Agar, e houve um problema grave ali entre Agar e Sara, os ciúmes. Então, irmãos, é certo que não é saudável, não é bíblico um homem ter duas esposas. Olha, desculpa a brincadeira, mas se uma já não é fácil... Estão rindo aqui, ó, o Terel está rindo aqui. Se uma não é fácil, imagine duas, irmãos. Então não é bíblico, não é bom. Vai haver uma disputa, vai haver um ciúmes, vai haver uma discórdia, e isso não está certo. Não está certo. É claro que a gente sabe que a gente precisa de uma esposa. Não é bom que o homem esteja só, mas fique com uma só, já está de bom tamanho, né? Não precisa mais do que isso. E assim, aquelas duas mulheres, elas ficavam brigando, elas ficavam se provocando. Eu tenho filho e você não tem, né? Imagine lá, né? A briga dentro de casa, os ciúmes, a humilhação. E Ana, então, ela chora. Ana chora nessa situação, ela chora. Veja o verso de número 7 da sua Bíblia. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia ou no celular, você acompanhasse os versículos para ver o que nós estamos falando, se realmente está na Bíblia ou é uma opinião minha. Então confira. Verso 7: assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Quando fala ano a ano, pessoal, é o que? Eles iam até Jerusalém, uma vez por ano, fazer um sacrifício, fazer um culto, oferecer um holocausto. E nessa rotina, toda vez que Ana ia até Jerusalém, ela era grávida, ela era estéril, ela queria ter um filho. E sempre que ela ia então em Jerusalém, ela chorava, ela não comia, ela dizia: Deus, isso não é possível, Deus, que eu não vou ter um filho. Deus, não é possível que eu não vou engravidar. Ela chorava, ela não comia. Talvez aqui existem pessoas aqui hoje que estão chorando. Existem pessoas aqui que, assim como Ana, estão com um sonho no coração que não é realizado. Às vezes, por exemplo, um sonho de um casamento, não é? O tempo está passando, o casamento não aparece, não chega, o relacionamento termina. O sonho, quem sabe, de uma estabilidade financeira, né? O sonho de poder, quem sabe, ter tranquilidade nas finanças, todo mês aquela dificuldade, fazer conta, ver o que vai pagar, ver o que não vai pagar, o que vai deixar mês que vem. São sonhos. Quem sabe o próprio sonho de um vestibular, de passar numa faculdade, de passar num concurso público. O sonho até mesmo de engravidar. Talvez tenha pessoas aqui que sonham em ter um filho, assim como Ana, e não podem ter. Não podem. Por algum motivo, talvez biológico, genético. Assim, a Ana chorava. E nós também muitas vezes choramos pedindo a Deus um milagre, uma intervenção. É interessante como que o marido de Ana, o Eucana, ele se comporta nessa situação. Veja o verso 8 da sua Bíblia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu coloquei ali no Data Show, irmãos, a síndrome do marido perfeito. Porque você imagine a cena: tua mulher está na tua casa, desempregada, está lá com o objetivo de comprar, às vezes, uma roupa nova, não tem para comprar. Às vezes não pode ligar o ar-condicionado nesse calor de Rondonópolis porque vai gastar energia. Às vezes ela tem sonhos frustrados, não estudou. E aí você chega, ela está chorando, você fala assim: mas não sou eu melhor do que 10 filhos? Não sou eu melhor do que um ar-condicionado? Não sou eu melhor do que uma roupa nova? Ela dá um tapa na sua cara. Não é? Porque é um sonho, irmãos. Não se mistura uma relação conjugal com sonhos. Todos nós temos sonhos, temos projeto. E o Eucana, ele é tão infeliz que ele fala: por que choras? Por que não comes? Por que está triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Irmãos, para a cultura da época,
a mulher não podia engravidar, era muito grave. Era considerado até uma maldição. A mulher não pode engravidar, era uma tortura naquela sociedade, na época. Hoje não, hoje talvez a pessoa não pode engravidar, ela talvez nem sente tanta falta com isso, porque trabalha, estuda, faz mestrado, doutorado, enfim. Mas na época não, os filhos talvez eram a principal distração, porque a mulher não podia nem sair para fora de casa. Você sabe da Bíblia, Jesus Cristo encontra com a mulher samaritana lá no poço, e a turma diz, você estava conversando com uma mulher? É a cultura da época, machista. Nós estamos falando aqui de mais de 4.000 anos atrás. Então, Eucana foi muito infeliz. E a gente também sabe que na época não tinha questão da medicina, não tinha questão de médicos que poderiam fazer um diagnóstico ginecológico, podia fazer um exame, não tinha. A solução dela era somente Deus. Somente Deus. Não que a gente não possa, não que Deus não seja a nosso socorro, Ele é sim socorro na tribulação, mas hoje também nós temos a medicina que nos ajuda no tratamento. E na época de Ana, ela não tinha nenhuma ajuda médica, nenhuma ajuda nenhum médico na área da nenhum médico ginecológico, não tinha nada que pudesse fazer um exame, alguma coisa assim. Então ela faz um voto, né? Eu quero mostrar para vocês agora o verso 10 e o verso 11. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A Bíblia diz, irmãos, que Ana fez um voto com Deus. Ana chegou diante de Deus, diz o versículo 11, e falou assim: Deus, se tu, Senhor, me dá um filho, eu vou te devolver, diz o versículo 11, eu darei por todos os dias da sua vida, eu vou te consagrar esse filho. Diz o versículo 11 que na cabeça dele não vai passar navalha. Na Bíblia a gente chama isso de nazireu. Não podia tomar bebida alcoólica, não podia cortar o cabelo, tinha que se abster de tocar em mortos. Lembra do Sansão, né? Sansão também não podia tocar em mortos, não podia cortar o cabelo, não podia beber bebidas alcoólicas. Então era o voto do nazireu, era consagrado a Deus. Ela diz que vai consagrar esse garoto se ela engravidar. Vamos ver a Ana lá no templo orando ainda, verso 12 e 14, ela sendo julgada pelo sacerdote. Olha lá: derramando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Ana está lá no templo, lá em Jerusalém, fez aquela viagem anual, e ela está lá fazendo um voto: Deus, se tu me deres um filho, Deus, eu vou te consagrar esse filho. E nessa oração, ela diz a Bíblia que ela está se demorando, e os lábios dela estão se movimentando. E chega o sacerdote Eli chega, olha para ela assim, ela orando, e vê que ela estava demorando muito a orar, e Eli fala uma coisa para ela muito dura. Eli fala assim para ela, você pode ver no verso 14: por que você está embriagada? Gente, aquela mulher estava chorando, aquela mulher estava orando, o sacerdote disse que ela estava embriagada. Olha que julgamento errado. Mas sabe por quê? A religião estava corrompida. Eli, seus filhos, nós vamos ver em cenas dos próximos capítulos, né? Semana que vem vamos falar sobre os filhos de Eli. A religião estava perdida. E
mostra que tão perdida estava que o sacerdote a julga, a condena, ele a acusa, ele se precipita, ele a acusa de embriaguez, ele repreende ela, em vez de ajudá-la, em vez de acolhê-la, em vez de abraçá-la, dizer: vou orar com você, Ana, eu vou entrar nessa causa em oração com você, Ana, vamos crer que Deus há de responder a nossa causa, a nossa oração. Não, ele não faz isso, ele julga ela: você está embriagada. Então vai mostrando que a religião, os pastores, os sacerdotes da época de Ana estavam corrompidos, estavam perdidos, estavam sem direção. Por isso a necessidade de um menino chamado Samuel vir àquele mundo naquele momento. Mas Ana demonstra maturidade, né? Olha o que ela responde pro sacerdote. Ela responde com respeito. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Verso 16: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. A Ana, interessante, talvez assim, o pastor, o sacerdote Eli, errou com ela. Ela poderia ter xingado, ter gritado, ter empurrado, mas ela não faz. Ela diz: sacerdote, eu não estou embriagada, eu estou atribulada. Eu não bebi bebida forte, nem vinho, mas eu estou aqui, durante esse tempo todo, estou chorando, estou orando, estou pedindo a Deus um milagre, que me dê um filho. E ela diz assim: eu não sou filha de Belial. Belial é um dos nomes do diabo na Bíblia. Ela diz que ela não é filha de Belial, ela não é uma pessoa embriagada, ela não é uma pessoa envolvida com álcool, com vinho excessivo, não. E ela diz que ela está ali por causa da sua aflição. E o Eli, então, para terminar essa conversa, o Eli faz uma bênção na vida dela ali, é o verso 17. Ele era o homem que estava consagrado por Deus naquele cargo, mesmo estando se corrompendo, os filhos dele corrompendo também. O verso 17 fala: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aquele mesmo sacerdote que fala uma bobeira, fala uma bobagem, você está embriagada, é o mesmo sacerdote que diz assim: vai em paz, Deus conceda o que você pediu. E Ana, então, ela sai dali cheia de fé, não grilada, não brava, não rancorosa com o sacerdote, mas sai dali com as últimas palavras que o sacerdote disse: Deus te conceda a petição que você fez. Ela sai dali com essa palavra no coração e sai: Deus, assim, Deus, me dá um filho. Deus, eu te prometo, Senhor, que meu filho vai te servir. Eu te prometo que esse filho vai ser uma bênção na sua geração. Deus, escuta as minhas palavras, a minha prece. E ela também, o verso 18, ela muda de atitude. O verso 18 diz que: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Ou seja, ela voltou a comer. É importante, às vezes a gente fica depressivo, a gente fica desanimado com as circunstâncias da vida, afeta nosso apetite, né? A pessoa fica sem motivação para viver, dorme demais, fica dormindo, quer fugir da vida, quer fugir dos problemas. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto dela muda, ela sai dali com o rosto não triste, já não era triste o seu semblante. E sabe o que ela faz? Ela vai para casa e ela tem uma relação sexual com seu marido, porque ela não engravidou de forma miraculosa, não é? Ela teve uma relação e ela era casada. Então ela teve a atitude
do seu sonho. Ela teve ação, ela reagiu. Porque às vezes a gente ora, irmãos, a gente ora e parece que a gente não entrega a Deus. A gente fala: Deus, aqui está meu problema, né? Mas a gente carrega ele depois da oração, o dia inteiro com a gente, né? A gente parece assim, ora assim: Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Deus, Tu és o Criador do céu e da terra, Deus, Tu estás com o controle do universo em suas mãos, e depois termina a oração, está ansioso ainda. Então, a gente faz isso, mas a Ana, parece que ela naquele templo, naquela casa de oração, ela chega lá e ela deixa lá o voto dela, a oração dela, o pedido dela, as lágrimas, o choro, a tristeza, tudo fica lá, e ela muda de atitude. Então é bonito perceber que Ana, ela decidiu reagir na sua vida também. Então, agora, qual que é o fator da realização do sonho da Ana? É porque ela orava. Veja na Bíblia o verso 10. Eu quero destacar aqui então a oração. O verso 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Olha, gente, melhor refúgio é a oração. A oração é o refúgio da alma. É o nome de um livro de Richard Foster. Oração, refúgio da alma. Se você observar a vida de Ana, ela ora no verso 10, ela ora no verso 12, você pode conferir na sua Bíblia aí, com seus olhos. Ela ora no verso 10, ela ora no verso 12, ela ora no verso 26, e ela ora no verso 27. 10, 12, 26 e 27. Esses 4 versículos vai aparecer a palavra oração. Oração. Então, irmãos, nós cremos na oração. Tanto que nós estamos nessa campanha de 40 dias de jejum e oração. Nós cremos que Deus pode mudar situações, circunstâncias. Deus pode mudar nossa nação. Deus pode mudar situações econômicas, financeiras, até mesmo na saúde. Nós cremos na oração. A Bíblia nos mostra de pessoas que oraram e foram respondidas a sua oração. E Ana é uma dessas pessoas. E olha o que diz o verso 20. Então, ela engravidou. O verso 20 diz: ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Interessante aqui, pessoal, o nome Samuel. Talvez você ainda não é mãe, não é pai, talvez você ainda vai escolher um dia um nome para o seu filho. Samuel, está escrito aqui o que significa: do Senhor o pedi. Samuel significa: o Senhor respondeu. O Senhor respondeu, o Senhor ouviu a minha oração. Vocês viram aqui na frente agora a minha família, eu, a minha esposa Bel e o Samuel. Eu tenho um filho chamado Samuel. E é interessante essa história da nossa vida, que como eu era ainda seminarista, eu fazia seminário. Às vezes alguma pessoa não sabe ainda, mas eu namorei com a Bel durante 3 anos à distância. Eu conheci a Bel, eu tinha 19 anos, e eu fui morar em Fortaleza para fazer seminário. E nós ficamos, ela em Cuiabá e eu em Fortaleza, e nós ficamos namorando à distância durante esse tempo. E naquela época, irmãos, não tinha WhatsApp, naquela época não tinha TIM, não tinha bônus da Vivo, não tinha nada disso. Era telefone público, cartão que você colocava, e nós ficávamos uma vez por semana no sábado, lá na rua, ficava no meio da rua lá, em frente do seminário, no telefone público, conversando com ela. E aí eu dizia: quando acabar o cartão vai cair a ligação. Era assim, né? Então não tinha, na época era o Windows 98 ainda, para ligar era meia hora para ligar, e a internet para conectar era aquele barulho, aí conectava a internet, né? Não sei para que servia a internet nessa época também, não servia para quase nada, né? Então, essa época a gente namorava, e numa das nossas ligações por telefone, irmãos, era impossível a gente se casar. Como? 3 anos, irmãos, namorando à distância é um tempo demais, né? 3 anos é uma coisa assim eterna, né?
Aí a gente, numa dessas ligações no telefone, a gente diz assim, olha, se a gente casar vai ser um milagre, porque morando 3.000 quilômetros de distância, seminário Fortaleza, Cuiabá, né? E a gente no telefone diz assim, ó, se a gente casar, nós vamos ter um filho, e esse filho vai chamar Samuel. Por quê? Porque Samuel significa, o Senhor ouviu, o Senhor respondeu. Então, se nós nos casarmos, o nome do nosso filho está escolhido já. Se for menina, não sabia, mas se for homem, é Samuel. Então a gente, com a graça de Deus, venceu o tempo, voltei para Cuiabá, nos casamos e engravidamos, né? Falei engravidamos porque é mais chique, né? Engravidamos, né? Então engravidamos, ela engravidou, claro, e a gente teve a coragem de honrar aquele compromisso que nós tínhamos colocado em oração. Samuel, resposta de oração. Deus nos ajudou, Deus nos deu uma graça de vencer a distância. Então realmente é um nome muito lindo para mim. Samuel tem um significado muito forte na minha vida, e para você talvez que não sabia o significado desse nome. Então esse menino nasceu, na história de Ana, ele nasceu no tempo certo. Sabe por que no tempo certo, irmãos? Porque quando Samuel nasceu, os dois filhos do sacerdote Eli, chamava Hófni e Finéias. Nós vamos ver na semana que vem a história desses meninos. Esses meninos, gente, eles eram tão encapetados que Deus queria matar esses meninos. E eles eram os futuros sacerdotes de Israel. Então, se Samuel não tivesse nascido, você imagina o que viraria a religião, a fé em Israel. Porque aqueles meninos, vamos ver semana que vem, eles tinham relação sexual com prostituta na frente do templo. Nós vamos ver isso semana que vem. Eles, enquanto estavam fazendo o sacrifício, as pessoas traziam o sacrifício, eles colocavam o garfo no sacrifício e comiam. Os moleques eram encapetados. Então, Samuel, ele nasceu num tempo tão do ministério desgastado. Deus precisava de um menino. Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um sacerdote. E Ana precisava de um filho. Então a vontade de Deus se encaixou com a vontade humana. Esse é um grande princípio das orações. Quando a vontade de Deus, ela está conectada com a vontade humana. Aí as coisas acontecem. E Ana, ela tinha feito um voto, vocês lembram? E ela vai devolver então esse filho. Ela honrou aquele compromisso dela. Olha na sua Bíblia aí o verso 21 a 28. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá, irmãos, olha isso, para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, criou o filho ao peito, até que o desmamou, mais ou menos 3 anos, tá, irmãos? Desmamava. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança, veja bem, deveria ter uns 3 anos a criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, né, que era o sacerdote. E disse a ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Verso 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Olha, gente, imagine você, mamãe, estamos cheios de bebezinho aqui na igreja, né? Nasceu 7 bebês esse semestre aqui na nossa igreja, 7. Vamos falar com as mamães aqui, que tudo recém-nascido. Com 3 anos, você entrega o seu bebê. Diz assim: agora eu te devolvo. E você vai morar longe dele. Você vai morar longe, ele vai morar em Jerusalém. E você vai morar lá naquela terra, lá no versículo, um nome difícil lá. Você vai morar lá. E você vai visitá-lo de vez em quando. Com 3 anos, gente. 3 anos. Está vendo como que a Ana, não foi fácil para ela cumprir o voto que ela fez com Deus.
Mas ela cumpriu, ela devolveu aquela criança de 3 anos. Olha, Samuel ainda era um bebê. Samuel ainda tinha que ser formado, seu caráter, formado a sua vida. E a Ana então entrega ele para que ele cresça no ambiente eclesiástico, que ele cresça lá sendo formado pelo sacerdote, que ele venha a servir ao Senhor na sua geração como profeta. Olha, se a Ana não tivesse o entendimento de que foi Deus que deu aquela criança, Ana também não devolveria. Ana teria feito aquela criança o seu ídolo, o seu Deus na letra minúscula. Ela teria feito aquela criança a sua... dizer, não vou entregar. Mas ela não fez isso. Ela cumpriu o seu voto. E olha, gente, eu quero já indo para o final dessa mensagem, dizendo que como é importante as mães de oração. O que seria de Israel se não fosse um profeta chamado Samuel no seu tempo? E o que seria de Samuel se não fosse uma mãe chamada Ana? Uma mãe que orou pelo seu filho. Talvez uma mulher desconhecida, não era uma mulher que pregava sermões, não era uma mulher que tinha a fala, não era uma mulher que tinha talvez destaque. Ela simplesmente orava, chorava, dizia: Deus, me dá um filho, Deus, e eu te prometo, Senhor, que eu vou devolver ele a ti. Irmãos, nossas orações têm valor. Ana, orando, contribuiu com o futuro de Israel. Ana contribuiu com o Lutero daquela época, que foi Samuel. Samuel foi um Lutero da sua época. Samuel foi um João Batista do seu tempo. Samuel fez uma reforma nacional. Samuel trouxe o povo para Deus. Samuel restaurou a adoração. Samuel ungiu Saul, depois tirou Saul e colocou Davi como rei de Israel. Samuel, a mãe dele, contribuiu com uma nação, com a sua oração. E quando eu falo de oração, eu falo sobre filhos que mudam a história, mudam o mundo. A escritora Zulmira Braga disse que a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. A mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Quem sabe você, mãe, está nos seus braços com o futuro presidente da nossa nação. Você está aí no seu colo com o governador do Mato Grosso. Você está aí no seu colo com o futuro pastor da IPI de Rondonópolis. Você está aí no seu colo com o futuro ministro de louvor da nossa igreja. Você está aí no seu colo com o futuro... Gente, tantas situações necessárias de pessoas com integridade, com honestidade, com caráter, com responsabilidade, com piedade. Tantas, delegados, médicos, tantas áreas, promotores, juízes, tanta corrupção. Dentro da igreja evangélica, tantos pastores envergonhando a casa de Deus. Irmãos, é necessário, é urgente as mães orarem pelos seus filhos, consagrarem os seus filhos, para que nós possamos ver uma nova geração nascendo em nossa nação. E eu sempre lembro do Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, a mãe dele se chama Benedita Gomes da Silva. Ela é uma membro da igreja Assembleia de Deus. E ela disse assim, no dia que Joaquim Barbosa assumiu o posto mais alto na justiça, quando ele foi colocado a posse dele no Supremo Tribunal Federal, a mãe dele estava lá, e a mãe dele disse assim, uma frase tão linda: o que eu dei foi a oração. O que eu dei foi a oração. Revista Veja fez a reportagem: o menino pobre que mudou o Brasil. Esse menino pobre tinha uma mãe crente, uma mãe que orava. Esse menino pobre foi o primeiro homem negro a assumir o Supremo Tribunal, a presidir o Supremo Tribunal Federal. Então eu te pergunto, você tem sonhos? Você tem sonhos? Olha, irmãos, se os nossos sonhos estiverem alinhados com os sonhos de Deus, com certeza
seremos uma bênção em nossa nação, em nossa cidade, em nossa família. Sonhos de Deus, sonhos de cada um de nós. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar.